Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Cantares de Salomão. Nós vamos trazer aqui uma meditação rápida da palavra do Senhor, para em seguida nós servir a ceia à igreja. Cantares de Salomão, capítulo de número 6, o versículo de número 8, versículo 9 e o versículo 10. Cantares de Salomão, capítulo de número 6, versículo 8, diz assim: 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Versículo 11 diz: desci ao jardim das nogueiras, para ver os novos frutos do vale, e ver se floresciam as vides, se brotavam as romeiras. Amém. Amados, isso aqui é um texto poético, escrito pelo sábio Salomão, que nós podemos aplicar, à igreja do Senhor, porque a maneira como Salomão se refere a Sunamita, que era a sua predileta, a sua amada, a mulher mais linda e preciosa da sua vida, nós podemos comparar com a igreja do Senhor Jesus. E no versículo 8, ele classifica os grupos de mulheres, colocando a Sunamita em uma classificação à parte. Se você for ver, você vai ler, você vai entender o que eu estou me referindo. E quando ele classifica esses grupos de mulheres, ele fala das rainhas, das concubinas e das virgens. Vou repetir, ele fala das rainhas, das concubinas, das virgens, e depois ele enaltece a sua sunamita ou sulamita. Glória a Deus. E eu estive lendo e querendo entender o que se refere, o que significa essas mulheres que ele classificou. E ele diz assim: primeiro nós vemos aqui as virgens. Quem são as virgens? É claro, é aquela pura, é aquela que ainda não contraiu o matrimônio, é uma moça que ainda está no seu período de pureza. E eu estive pensando e dizendo, mas essas virgens, o que elas significam dentro da igreja?
Porque esses 3 grupos de mulheres, quando nós trazemos para a igreja, porque o rei aqui também tipifica Deus. Glória a Deus. O rei tipifica o Senhor Deus. E eu disse, mas as virgens são aquelas que ainda não casaram, não tiveram nenhum ato sexual, podemos assim dizer. E eu comecei a pensar, dentro da igreja, existem as virgens? Existe, mas quem são as virgens dentro da igreja? Quem são elas, irmã Juliana? Quem são essas virgens, irmã Flávia? As virgens, elas são pessoas que participam da igreja, mas ainda não assumiram um compromisso com o seu Senhor. São aquelas que gostam da igreja, até gostam da pregação. São aquelas que simpatizam pelos trabalhos da igreja. São aquelas pessoas que vêm até na igreja. São aquelas que gostam dos cultos da igreja. São aquelas que até louvam, ou melhor, cantam hinos gospel. São aquelas que pedem a oração à igreja, mas são aquelas que ainda não oficializou o casamento com o dono da igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para sempre. Quem está entendendo esta palavra? Aleluia, glória a Deus. São aquelas que não gozam e nem têm intimidade nenhuma com o dono da igreja, com o rei, com o Senhor da igreja. Ainda não se decidiram para o seu rei e o seu Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Ficou claro? Quem entendeu, diga amém. Essas são as virgens. Aí vem o outro grupo de mulheres, que são as concubinas. Quem são as concubinas? São mulheres amaziadas, que ainda não casaram, convivem com o seu Senhor, respeita, até ama, mas ainda não casaram. São concubinas. Na época, as concubinas eram mulheres dadas aos senhores, ao rei, para servirem de escravas, mas não era a principal escolhida casada oficializada. Aí eu comecei a pensar, quem são as concubinas na igreja? As concubinas na igreja são aquelas que participam dos cultos, participam das reuniões, gostam até mesmo da igreja, mas elas são concubinas do rei. Por quê? Porque elas ainda não quiseram se batizar nas águas, são concubinas.
ainda não são dizimistas, fiéis à igreja, ainda são concubinas. Mas quem são as concubinas? São aquelas que não se entregaram ao rei por completo. Elas vivem separadas, estão convivendo, mas elas ainda não se entregaram totalmente a sua vida ao rei. As concubinas são aquelas pessoas que querem ser crente ao seu bel prazer, como eles querem. Eles vão para onde querem, fazem o que querem, não tem satisfação a dar a ninguém, mudam aonde estiver um grupo, ele está. Não honra a Deus e nem tampouco a igreja aonde Deus o colocou. Estou dando um exemplo. Não estou aqui, estou dando um exemplo. Fazem o que querem, o que gostam, e para completar, quando erram eles mesmos, se levantam e por conta própria não tem satisfação a dar. Quem são essas concubinas? São aquelas que convivem, mas eu não estou dizendo que aqui tem concubinas, aqui tem igreja, estou dando um exemplo, é a palavra, estou explicando a classificação, quem são essas mulheres. As concubinas, elas não têm o prazer e não querem assumir um compromisso completo, total, absoluto com o rei, porque elas têm pendências a serem resolvidas. As concubinas, elas escondem debaixo da sua vida, da sua simpatia, elas escondem algo que elas ainda não conseguem revelar, e elas convivem, encaram e vão levando como querem levar e acham que devem levar, e elas estão aí, por aí, pelo mundo, as concubinas. Meu Deus, aleluia! Mas eu sei que aqui não tem concubina, aqui tem uma igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus está aqui nesta palavra, aqui neste lugar. Eu sei que aqui não tem virgens que não querem compromisso com o rei, porque eu conheço esse povo e sei que esse povo aqui tem compromisso, mas estou trazendo essa palavra para que você leve, porque se um dia você sentir, se quiser sair da presença do rei, você não voltará ao estado de concubina nunca mais, nunca. O outro grupo são as rainhas. E as rainhas? As rainhas são aquelas que casaram com o rei, que servem ao rei. Aleluia, glória a Deus. Quem é rainha aqui de Jesus aqui nessa noite? Oh, aleluia. As rainhas, elas não são poucas. São as que casaram com o rei, que assumiram o compromisso de servir ao Senhor. Essas são as rainhas. Elas assumiram o compromisso de servir a Deus. Elas casaram com o rei e não abrem mão do rei. Meu rei é o meu Senhor, o meu marido. Eu vou servir a ele. Incondicionalmente eu assumi um compromisso. Eu casei, eu fiz um pacto. Neste pacto, nesta aliança, você não foi chamado a fazer parte de uma instituição, pelo amor de Deus. Tira isso da cabeça. Se você acha que se você tiver dificuldade ou eu de conciliar isso, é porque você ainda não teve um encontro real e profundo
com o rei, porque no dia que você casado de verdade, ou se você é casada com o rei de verdade, e você é rainha do Senhor, amados, a instituição, o ministério, igreja, isso daí você tira de letra, porque isso aí é o mínimo. Aleluia. Mas ainda tem desses grupos todos, existe a sunamita. Oh, que coisa maravilhosa. São 3 grupos, e um desses grupos tem a sunamita. E olha o que é que acontece com ela. Mais uma, repita comigo, mais uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, é a mais querida, aquela que deu à luz. Vendo as filhas lhe chamarão bem-aventuradas, as rainhas e as concubinas o louvarão. Oh, quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus. Aí é que agora ficou mais profundo ainda. Sabe por quê? Porque no meio das rainhas, no meio das concubinas, no meio das virgens, são grupos. No meio da massa tem uma em que goza de um alto nível de intimidade com o rei, que era a sunamita. E essa é louvada por todas. Aí eu comecei a entender que a sunamita é aquele que busca o Senhor, é o crente que tem uma alta intimidade com Deus, que ele se destaca no meio da congregação. Oh, aleluia, glória a Deus. A igreja pode estar cheia, vazia, pode ter 10 mil ou 100 ou 200, ele sente algo de Deus especial na sua vida. Ele tem um grau alto de intimidade com o Senhor. Aleluia. E é esse que o rei procura. É aqueles que têm intimidade com Ele. É aqueles que buscam Ele. É aquele que é amado por Ele. Esta é a sunamita. Glorificado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos ler o que é que o Senhor ou o rei fala da sunamita. Porque ele só aborda as rainhas, as concubinas e as virgens. Mas da sunamita, começando pelo versículo número 1 do capítulo 6, diz assim: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado, e a buscaremos contigo? Ela é a mais formosa entre as mulheres. É a sunamita. A sunamita encanta o rei. Você tem uma ideia? Vou ler o versículo 5. Versículo 5 diz assim: desvia de mim os teus olhos. Quando a sunamita olhava para o rei, ele dizia: desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Era o olhar da sunamita. Quando ela olhava para o rei se encantava e dizia: você me perturba com o teu olhar, com a tua beleza. Eu estou encantado com você. Você é minha sunamita. Aleluia. E eu vejo aqui nessa noite o crente que encanta Deus. Aleluia. Deus olha para ele e diz: eu estou. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Que Deus é Deus, claro, vai falar isso. Mas ele diz assim: eu estou encantado. Como me alegra aquele servo. Oh, glória. Eu estou feliz com o meu servo e a minha serva. Quando eu olho para ele, me alegra, porque está ali o meu servo. Oh, aleluia. Aleluia. O rei olha para a sunamita e diz: você me encanta. Oh, amado, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E de repente Deus, através do seu Espírito, olha para a igreja, olha para
você diz: não, eu estou meio triste, o Espírito Santo está um pouco triste. Mas se você nessa noite pediu perdão a Ele, e se você tem agradado a Ele, Ele está te procurando dizendo: eu estou feliz contigo. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Adore o Senhor Jesus nessa noite, igreja. Deus está feliz contigo. Olha, onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Ou seja, das concubinas, das virgens, das rainhas, ela era mais formosa. Eu não quero aqui ser o melhor de que ninguém nunca sou, mas se depender de mim para ser o mais amado, ou melhor, estou dando um exemplo, e o mais procurado eu quero, porque eu quero ter intimidade com Ele, eu quero estar junto dEle. Oh, aleluia! Ninguém vai me tirar da minha relação com meu Pai. Ele é o meu Pai. Ele está olhando aqui para este culto, olhando para você e dizendo: em que você me surpreendeu hoje? Em que você me encantou hoje? Sabe por quê? Porque Ele desce para o jardim para colher os frutos mais excelentes. Versículo 4, olha aqui, ó. Versículo 3: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Interessante essa palavra. Imagina se os lírios, o jardim é a igreja, e hoje Ele está aqui para colher os frutos. Versículo 10: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? Você sabia que muitas vezes a gente se preocupa mais com a nossa beleza para apresentar às outras pessoas do que para Deus? Você já observou como a gente se preparou tanto, graças a Deus, para vir aqui, como a gente está bonitinho, tudo arrumado? Viu quanto tempo você não perdeu, você investiu ali no espelho para ficar arrumadinho, arrumado, para chegar aqui, a gente está junto. Glória a Deus. Não é simplesmente por vir participar de um culto, mas é a gente ver que você está arrumado, a gente está em relação de pessoas. Mas espiritualmente, qual é o nosso esforço, a nossa correria, qual é o nosso tempo para a gente ficar bonito para o Rei? Aleluia. Porque o Rei é o teu Senhor. Você tem se preocupado em limpar, tomar um banho? Você toma um banho, palavra simples, né? Toma um banho. Você tem tomado o banho da graça de Deus, tem procurado se limpar do pecado, das mentiras, do engano, dos desvios, dos disfarcezinhos, das coisinhas pequenas que a gente carrega nas nossas relações, do não estou aqui estando, depois eu falo e não, né? Não tenho tendo. São coisas pequenas que às vezes a gente, né? E tal, são coisas pequenas que muitas vezes a gente precisa numa hora dizer: Senhor, dá um banho geral aí que eu estou precisando de dar um check-up, dá um banho geral. Começa de cima, limpa tudo, porque está cheio de coisinhas que precisam serem limpas. Você viu como estava a parede aqui cheia de... O gesso veio e deixou tudo, né? E muitas vezes é necessário
a gente pedir ao Senhor que Ele passe para limpar tudo, para tirar tudo, para que Ele possa descer e começar a colher novos frutos. Glória a Deus. Você sabia, amados, que o que nós fizemos ontem já está registrado? Hoje é uma outra realidade. Aleluia. Vamos ler o texto bíblico. Desci, versículo 11, ao jardim das nogueiras, para ver os novos frutos no vale. Novos frutos. Você sabia que tem hora que a gente tem que pedir um renovo para começar a fazer novamente, mesmo que tenha que repetir tudo, mas fazer? Porque Deus está querendo novos frutos da sua igreja, do seu povo. O Senhor está querendo novamente que você plante, regue, colha, cuide. Assim como você todo dia tem que colocar na planta uma aguinha, para que ela não venha o sol, mesmo assim é nossa vida espiritual. Novamente, Senhor, hoje é sábado, culto de ceia. Hoje é uma realidade nova. Eu quero dar fruto, mais fruto, porque o teu Senhor, o meu Senhor, Ele desce para colher, e Ele só vai levar frutos novos de quem tem frutos para oferecer. E Ele desce, interessante, porque quando Ele desce para o jardim, para colher os novos frutos, Ele presente no jardim, Ele faz uma revista geral, para ver planta por planta, galho por galho. Aleluia. Ele olha e diz: esse aqui, o fruto está novo, eu vou comer. Vai para outro fruto, para outra planta, frutos novos. Sabe o que é que significa isso? Que Deus, Ele desce no meio da sua igreja, para começar a colher de um por um. Ele passa pelo púlpito, passa aqui e fala: me dá o que eu quero, os frutos que eu vou levar. Aí Ele vai passando, vai colhendo, e hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui nessa noite, que é noite de dar fruto, é noite de dar fruto, porque o Rei está aqui nessa noite para colher os novos frutos, e é noite de renovo aqui neste lugar. Estarei concluindo. Versículo 12 e 13, 14 para encerrar. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. Volta, ó sunamita, volta para que nós te vejamos. Volta, sunamita. Que coisa interessante. Por que ele diz volta, sunamita? Porque a sunamita, por certo, estava um pouco distante. Volta, nós queremos te ver. Sabe o que isso significa? Sabe o quê? Que às vezes a gente sai um pouquinho da comunhão de Deus, as lutas vêm, o fracasso vem, a gente começa, daqui a pouco o Senhor diz: volta, vem, para que olhas para a sunamita. Por que olhas para a sunamita como para as fileiras dos exércitos? Ou seja, quando ele olhava para a sunamita, ele comparava um exército cheio de bandeiras, correndo para a vitória. Quando ele olhava para a sunamita, ele via um grande exército de vencedor, com a bandeira erguida e dizendo: a vitória é nossa, a vitória é nossa. Quando ele olha para a igreja do Senhor, a sunamita escolhida por ele não vai olhar como uma igreja fracassada, mas uma igreja como um exército.
Levanta suas mãos comigo aqui nessa noite. Está aqui o exército, igreja do exército, com bandeira dizendo: a minha vitória é minha. A vitória, já sou mais do que vencedora. Eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. E ele olha para a igreja aqui nessa noite, como na fileira, dizendo: a minha sunamita está em prontidão para a batalha. A minha sunamita está como exército para a vitória. Eu vejo nesta noite a minha sunamita na guerra, mas a vitória dela, a vitória dela, a vitória dela, a vitória dela, a vitória dela. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Quanto é sunamita, levanta aqui nessa noite as suas mãos.